quando se trata ali de vendas, né, existe um ponto em específico ali, né, existe um tipo de cliente em específico que ele trabalha muito a sua persistência e a sua autoestima ali, né? E esse tipo de cliente, né, geralmente ele exige que você faça muitas repetições ali, muitos pontos de contato, exige que você se mantenha ali frequentemente trabalhando para que você consiga manter o contato e converter em uma venda no futuro, né? E esse tipo de cliente faz com que você tenha que construir uma competência, tá? E essa competência é a capacidade de você continuar entrando em contato de forma consistente e interessante, mesmo que não tenha nenhum assunto para você tratar com ele, para que você consiga criar uma nova oportunidade de fazer uma nova oferta, um novo pitch e converter para venda. E o que eu estou falando aqui é a habilidade de fazer follow-up, tá? Que é um dos pontos ali principais dentro de uma venda, né? Dentro de um atributo quase que essencial para um vendedor é você ser capaz de fazer follow-ups de forma constante. E hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês de um follow-up que eu fiz que durou ali 8 meses. 8 meses de follow-up. Eu sou o Samuel, esse aqui é o meu canal e aqui eu conto para você algumas experiências que eu tenho e narro a minha jornada aqui como closer, né? Como vendedor ali especificamente focado em fechar negócios, tá? Então aqui eu estou contando a minha jornada para vocês do zero até o melhor closer do meu mercado, até eu me tornar ali o melhor closer do mercado. E hoje aqui, né, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre follow-up, né? Follow-up, o que é follow-up, Samuel? Follow-up é quando aquele lead, quando aquele cliente, ele dá uma sumida, ele não te responde ou ele ficou para fechar depois e você precisa estar entrando em contato com esse lead novamente. E aí você precisa fazer um outro ponto de contato, criar uma outra oportunidade para falar com ele de novo, criar uma outra oportunidade para gerar conexão e realizar um novo pitch e fazer uma nova venda. E aí isso se chama follow-up. Você pode fazer por WhatsApp, por ligação, por telefone, você pode fazer presencialmente, né? Então, existem muitas formas de você fazer ali um bom follow-up. E, cara, para vocês terem ideia do quanto eu esforço muito para fazer follow-up, praticamente todo mês eu faço pelo menos uma nova venda, fecho pelo menos um novo contrato de follow-up, né, de um cliente que ficou do mês passado para esse mês, do mês retrasado para esse mês, e eu consigo gerar uma venda com isso, né? E esse cliente em específico que eu tenho aqui para contar para vocês, ele testou muito minha paciência, tá? Por quê? Porque quando eu entrei para Elite, eu tinha a missão de limpar o CRM da Elite, porque tinha clientes de mais de 90, 60 dias no pipeline, e como estava sem vendedor, né, e eu entrei para essa função, acabou que ficou muita tarefa, né? E eu limpei praticamente todo o CRM, menos de um único indivíduo que continuou no meu CRM de oportunidades. Um único indivíduo não me disse não, não me disse sim, nem agendou uma nova oportunidade comigo. Ele simplesmente não consegui sucesso com ele. E eu sabia que se tratava de um cliente em potencial, de um cliente ali que eu poderia fazer uma venda para ele. E aí, depois de 30 dias tentando contato, eu consegui meu primeiro oi de volta ali com ele. E foi quando a gente começou a trocar uma ideia, isso há 7 meses atrás. E aí, 30 dias conversando com ele pelo WhatsApp, trocando uma ideia sobre o negócio dele, a gente fez uma reunião. E nessa reunião, a gente entendeu ali que não era o momento para ele, que ele tinha outras obrigações ali para poder estar outras obrigações para poder estar cumprindo, né? E tanto financeiras quanto questões de tarefas, etc. E eu continuei fazendo follow, continuei mantendo contato. A gente voltava, conversava de novo, era quase o momento e não era o momento, quase casava e não casava, era funcionário colocando eles no pau ali, enfim, muita coisa acontecendo, demissão, turnover, e a gente não conseguiu fechar negócio de novo. E há uma semana atrás, eu chamei ele de novo, né? Inclusive, ele me rendeu uma indicação
porque eu fiz uma venda, né? Aí eu lembrei dele, chamei ele de novo, a gente fez uma outra reunião e a gente realizou essa venda 8 meses depois. De pipeline da Elite, ele tinha 1 ano, né? Ele tinha mais tempo no CRM da Elite do que eu, né? Tinha mais tempo no CRM da minha empresa do que eu, de tão antigo, de tão postergador que era, né? Porém, cara, não tinha como eu perder essa venda para outra empresa, porque eu já tinha tanto conhecimento aprofundado sobre ele, sobre a situação dele, sobre o que ele precisava. A gente já estava num. Ele já estava num fundo de funil tão grande que era quase impossível algum outro vendedor conseguir fazer essa jornada com ele de novo. E essa foi basicamente uma história que eu tenho aqui para contar de vocês, de uma venda que eu realizei ali através de follow-ups constantes ali, né? Foram 8 meses de follow-up, 8 meses de conversa, 8 meses de cadência. E essa habilidade ali, ela realmente me ajudou e me ajuda todos os meses ali a estar continuando fazendo a manutenção ali da carteira, fazendo mais vendas. E foi uma boa venda, tá? Não foi uma venda qualquer, né? Foi um contrato ali que eu consegui fechar com ele de 6 meses, né? Normalmente o mercado fecha contratos de 3 meses, trabalhos mensais experimentais, a gente conseguiu fechar ali 6 meses com ele. E aí, a critério de memória minha, que eu vou rever todos esses vídeos que eu posto em algum momento, eu vou deixar aqui listado alguns pontos de bons follow-ups que também pode ajudar você que está vendo esse vídeo a melhorar a sua habilidade de follow-up, tá? É muito comum, tá? Depois que você faz uma reunião, depois que esse cliente ele some da reunião, te dá um no-show, ou depois que ele interrompe a conversa, o follow-up se tornar uma cobrança. Eu digo isso porque eu já caí muito nesse erro, né, de querer fazer um follow-up cobrando o meu cliente. Ô, qual foi? Não vai me responder, não? E isso, né, acaba que é uma forma de fazer follow-up que em volume acaba convertendo e dando certo, porém a qualidade desse follow-up ela é muito baixa, né? Porque você só está cobrando o cliente de algo que ele já está ignorando, né? É, pensa que alguém está fazendo um barulho muito irritante e aí você saiu da casa, foi embora, tá? Porque você está em uma casa fazendo uma visita, tem uma criança que faz um barulho muito irritante e você foi embora, você não prefere não ficar para o almoço. E aí, o seu amigo, né, o dono dessa casa, todo dia fica te ligando e fica perguntando sobre, porra, vai ficar me ligando agora mesmo? Nem sei se tá saindo, eu acho, no áudio. Pô, que merda. Eu vou fazer o vídeo da mesma forma, tá? Não vou. Não vou parar o vídeo, não. Foda-se. Pronto. E aí, quando a gente cai nesse erro de querer fazer um follow-up de cobrança, a gente é ignorado, porque se você já ignorou esse assunto, a sua tendência é continuar ignorando ele, né? Se você, ainda mais se a insistência for em cima de algo que já foi ignorado, né? Que é o exemplo que eu estava dando de você estava numa casa com uma criança muito irritante e o seu amigo continua te ligando perguntando quando é que você vai almoçar lá, sendo que você sabe que você vai passar por esse mesmo processo dessa criança ser irritante e te encher o saco, ficar gritando no teu ouvido. E você não quer isso. Você prefere não comer, você prefere ficar com fome do que estar em um ambiente que essa criança está te gritando. E aí, quando você liga para esse seu amigo, né? Quando você liga para o seu cliente e fala, cara, quando que você vai vir aqui brincar com meu filho tá com saudade de você, você nunca mais vai pisar nessa porra dessa casa, cara. Tá ligado? E isso faz com que o seu follow-up tenha uma taxa de resposta menor. E quando você principalmente tem poucos leads de qualidade, esse problema ele cresce muito. Esse problema ele cresce muito, né? Porque você perde muita venda. Então, um bom follow-up, ele não tem cara de insistência, ele não está lembrando do assunto que você está tratando. Um bom follow-up, uma boa recuperação de contato, você está criando uma nova desculpa para falar com esse cliente, você está criando um pretexto para isso, tá? E aí, um follow-up, por exemplo, que funciona muito comigo pelo WhatsApp, é o follow-up
do T-Rex, né? Que nem fui eu que criei, mas eu utilizo muito. Que é basicamente uma mensagem assim, porra, fulano, não sei se eu entendi direito, mas pelo seu sumiço, eu acho que um T-Rex intergaláctico te raptou. É isso mesmo? O cara fica sem entender nada e responde. E aí quando ele responde, eu ligo e ele me atende. Quando ele responde, eu mando mensagem, mando um áudio, e ele me atende, ele continua falando comigo, e a gente recupera a conversa e marca uma nova oportunidade para falar de novo com esse cara, sobre um outro assunto, sobre um outro tema, de uma outra abordagem. Um follow-up de proposta, que tem funcionado bastante, que eu tenho feito, né? Depois que o cliente me ignorou há 60, 90 dias, nunca mais apareceu. Fulano, tudo bem contigo aí? Tô te ligando aqui, o Samuel da Elite, eu tô te ligando aqui, cara, primeiramente para parabenizar a sua decisão anterior de não fechar comigo, de não avançar. Quero realmente te parabenizar por isso. Porque hoje, 60 dias depois, com base no que você me trouxe, com base no que eu venho acompanhando das suas redes sociais, com base no que eu venho acompanhando do seu mercado, eu tenho uma proposta, um formato de trabalho, eu tenho uma solução, eu tenho um método muito melhor e muito mais personalizado, com base no que a minha equipe observou. E aí eu tô te ligando aqui, não é nem para te vender nada, não. Se você tiver interesse, talvez ali eu te faça uma oferta, mas é só para ver se faria mais sentido para você, por uma questão de pesquisa. Eu posso explicar um pouco sobre? E aí eu trago uma outra abordagem para a mesma solução e faço mais uma oferta para ele. Ah, não estou conseguindo pelo telefone, o lead é da região, cara, passa na loja do cara, faz uma compra. Duvido que você não tem nada para comprar que não tem na loja do cara. Se o cara é um restaurante, você pode ir lá almoçar. Se o cara é um mercado, você pode fazer a compra do mês lá. Se o cara é um pet, tu pode comprar um brinquedo. É só para mostrar que você lembra do cara ainda, só para conversar com o cara, só para fazer esse acompanhamento com ele. Então, todo follow-up que ele vem em formato de cobrança, ele não funciona estatisticamente falando. Estatisticamente falando, um follow-up que ele vem para cobrar uma resposta, para cobrar um posicionamento de algo que o cara já te ignorou, não funciona. O que funciona é você criar um pretexto, você criar uma desculpa para continuar conversando com essa pessoa e voltar nesse assunto em determinado momento, depois que você já estabeleceu uma nova relação com essa pessoa. Então, é um vídeo sobre follow-up ali, né? E eu quero que você, Samuel, quando você rever esses vídeos, você reveja esse conceito de uma forma um pouco mais sofisticada, com um pouco mais de experiência, né? Tenho certeza que você vai ter outras coisas para agregar aí, mas o follow, né, ele tem que ter essa característica, ele tem que ter a característica de não ser uma cobrança, de ser um novo pretexto, um novo motivo, um novo ponto para ser abordado e ser conversado, beleza? Se você não é o Samuel e está vendo esse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe para um outro vendedor que você conheça. E aí, se você não fizer nada disso, você pode se fuder também, que esse canal aqui não é pra dar certo, não. Tchau.